Nosso coral já tem 68 anos de atividades como a igreja. E agora com a criançada dela chegando, ela vai passar de 100, né? Vamos cantar até Cristo voltar. Mas é bom ver Deus levantando uma nova geração que entende sobre a preciosidade do seu amor na cruz e do seu poder em Cristo, que promove nova vida a todo aquele que crê. Quero ler um texto de João 11, um texto que você conhece bem, que você já ouviu algumas vezes. O texto da ressurreição de Lázaro. João 11, eu começo no verso 17. Jesus é comunicado da enfermidade de seu grande amigo, Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria. Lázaro está em Betânia. Betânia é uma cidade muito próxima de Jerusalém. E quando as irmãs percebem que a enfermidade não consegue ser controlada, eles enviam um mensageiro a Jesus e mandam avisá-lo: seu amigo Lázaro está doente de morte. E nós gostaríamos que você viesse vê-lo. É claro que Marta e Maria tinham conhecimento de todos os milagres de Cristo. De toda a ação de compaixão e bondade, de misericórdia de Jesus, o Verbo de Deus encarnado, Emanuel, presente junto aos homens. É claro que eles já tinham sabido de enfermidades incuráveis que foram curadas simplesmente pelo ordenar do Senhor. Às vezes nem por isso, nem com a sua palavra, apenas com um toque nas suas vestes. Por isso eles enviam o mensageiro para que Jesus fosse ao amigo, à casa do amigo, pudesse curá-lo também. Diz o texto que Jesus se demora um pouco, e depois de algum tempo ele fala com os discípulos: vamos para a casa de Marta e Maria, vamos para Betânia, porque Lázaro dorme. E eles pensaram que era o sono tranquilo, de uma boa noite de descanso, e disse: se dorme, então está seguro, está tudo bem. Diz o texto que os discípulos não perceberam que ele dizia da morte. E ele teve que ser claro, ele falou assim: ele morreu, mas há de ressurgir. E eles vão caminhar para Betânia, para a casa de Marta e Maria. Eu quero ler com vocês esse texto, quero começar aqui no verso 17, tá bom? Vou até o versículo 27. Acompanhe no texto da projeção, por gentileza. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A morte é uma intrusa na história da humanidade. E aí nós temos que lembrar, recordar, mesmo que rapidamente, uma outra história, a história de Adão e Eva, no jardim do Éden. Depois que Deus os criou, homem e mulher os criou à sua imagem e à sua semelhança. Façamos o homem, disse Deus,
a nossa imagem e semelhança. E o colocou no jardim, e colocou no jardim todas as condições para que eles vivessem eternamente no jardim, sem pecado, sem iniquidade, sem erro, sem falha. E Deus, depois que fez isso e colocou e estabeleceu o homem lá, ele viu que tudo era muito bom. Mas o que o texto descreve para nós é que um dia, sendo tentado por uma serpente, o diabo na figura de serpente, Adão e Eva vai quebrar a aliança que Deus estabeleceu, porque ele disse, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas a árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que dela comeres, certamente morrerás. E Eva então, tomado pela tentação da serpente, tomou do fruto e comeu, e deu a Adão e ele comeu. E a morte então se estabeleceu, porque a desobediência, a quebra da aliança aconteceu e o pecado surgiu na história da humanidade. E surgiu provocando os males que o pecado pode provocar. Eu acredito que não tem ninguém aqui que já não tenha sido alvo do pecado, porque todos nós somos pecadores, na natureza que herdamos de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, do pecado original praticado. Não tem um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem sequer, que não peque por palavra, não fale uma mentira, não fale um palavrão, não saia da sua boca uma palavra torpe, podre, sem entendimento. Não tem ninguém que não peque por pensamentos impuros, pensamentos de morte. Basta alguém nos afrontar, ou imaginarmos que alguém está nos afrontando, que a gente já começa a pensar o que a gente vai fazer para que essa pessoa pague a afronta que está trazendo. Pode ser uma simples fechadinha no trânsito. Você já começa a pensar em jogar o cara no buraco. Nosso pensamento. Ainda bem que fica só no pensamento, porque senão nós já teríamos matado muita gente. Já desejamos a morte de muita gente, você sabe disso. Fruto do pecado. Vai no nosso coração, que quer trazer para nós aquele sentimento de força, de soberba, de que eu posso, de que eu consigo, de que ninguém pode ser mais do que eu, ninguém pode tirar o meu direito, senão ele vai ver comigo. Ela vai se ver comigo. Então todos nós somos pecadores, pecamos por omissão. Quando sabemos que podemos fazer o bem a alguém, não fazemos, estamos pecando. Pecamos por negligência, quando entendemos que a vontade de Deus é uma, mas a gente segue na vontade da gente mesmo. Negligenciamos o querer de Deus, a vontade de Deus. Então o pecado vem. E quando nós praticamos pecado, nós sofremos por causa dos nossos pecados. Ou alguém à nossa volta sofre pela nossa infidelidade, sofre pela maldade do nosso coração, sofre por aquele silêncio que damos às vezes por castigo, porque ele falou alguma coisa e eu não gostei. Porque ela tomou uma atitude que eu não agradei. Ela, de alguma forma, me diminuiu diante dos meus amigos. Então o pecado está sempre diante de nós. A iniquidade, a transgressão, a maldade. O ser humano passou a ser pecador pela quebra da aliança. Eu duvido que alguém aqui não tenha ainda chorado em algum momento da vida por causa do seu pecado ou por causa do pecado de alguém. Nossa história está tomada de choro, de pranto, de dor, de sofrimento, pela prática do pecado. Erro que nós cometemos, que nos levam à queda, que tiram de nós as oportunidades, que lançam o nosso nome no descrédito, que nos coloca por caminhos escorregadios, que fecha para nós portas. Erros que cometemos, que são cobrados, e são cobrados de forma dura, e que você começa a padecer. Diz Davi que quando pecou no adultério, tomando para si a mulher de Urias, Betseba, que ele sentia como que os seus ossos sendo esmagados.
tristeza tomou conta do coração e da alma, e ele já não tinha a alegria da salvação mais. Então nós padecemos dores, sofrimentos por causa do pecado que eu pratico, que alguém pratica, contra a minha vida, contra a minha casa. Difama o meu nome, coloca na rede social uma fake news, né? Querendo me prejudicar. Não tem um país do mundo que não tenha sofrido com a corrupção humana, pecado humano, que quer levar vantagem naquele momento em que não pode levar vantagem, quer tomar para si aquilo que não é seu, e com isso penaliza muita gente, porque tira o recurso que ia assistir o próximo, quando o nosso desejo, ou o desejo de Deus para nós é servir ao próximo, e desejar para ele o que a gente acha que é bom para a gente. Em cada família há alguém padecendo porque vê um filho, um jovem, um adolescente envolvido pelas drogas, tomado pelo laço do passarinheiro, vendo a vida passar, as oportunidades irem embora, o trabalho, a juventude se perder, porque está preso a um vício que o domina, que o lança para aqui e para ali, que já tirou dele todo o descrédito, toda a confiança das pessoas. Então o pecado é assim, ele é danoso. O dano maior, salário do pecado, a morte. A partir daquele momento, os dias de Adão e Eva começaram a ser contados. Eles começaram a envelhecer, eles começaram a trabalhar e cansar. E quando nós trabalhamos e cansamos, nós envelhecemos, nossas células começam a se renovar. E a gente vai ficando velho. Alguns não gostam dessa palavra, vai ficando mais experiente, né? Mas na verdade é velho mesmo, o organismo vai ficando desgastado. E você vai caminhando para a morte. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Espero que seja muitos anos. Mas uma coisa eu sei, o salário do pecado é a morte. Um dia nós vamos fechar os olhos aqui e nós vamos abrir na eternidade. E é aí que está a esperança nossa que Cristo trouxe, que o coral nos lembrou bem na história que nos conta. Nós podemos vencer o dono do pecado. Nós podemos vencer o pecado que nos vence. Nós podemos vencer a morte, o salário do pecado que foi imposto sobre nós, sobre a humanidade, sobre todo aquele que peca. Então o que acontece com Lázaro é algo normal, é algo comum na vida do ser humano. Ele está doente, a enfermidade é para a morte. Ele chama o amigo, o mensageiro dá a notícia. Jesus demora um pouco e vai, sabendo que ele já está morto. Chegou o fim dos seus dias sobre a terra. Chega lá e está sepultado há 4 dias. Há 4 dias. O judeu tem uma crença, alguns dos judeus, que depois que a pessoa morre, o espírito dele fica por volta por 3 dias, mas depois de 3 dias, se não há nenhuma animação, nenhum movimento mais, ele volta para Deus que o deu. Encerrou-se a possibilidade de reviver. Por isso Jesus chega no 4º dia, não tem mais chance, nem dentro da crença judaica, não tem mais expectativa, não tem mais esperança. Ele está morto, agora a ressurreição só no último dia, quando Cristo vier. Mas Jesus chega na casa, Marta declara a sua decepção. Senhor, se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Se eu viesse antes, se o Senhor se apressasse. Nós enviamos o mensageiro. Deu tempo dele ir, deu tempo dele vir, daria tempo de o Senhor ter vindo com ele. Mas o Senhor se demorou. E Jesus vai declarar que essa ação é para a glória de Deus. Ele há de ressurgir. Jesus é a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos pregado aqui no Eu Sou, né? Já falamos, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, verdade e vida. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou a fonte de água viva. E hoje nós temos que lembrar essa grande verdade no dia da ressurreição. Cristo é a ressurreição e a vida. Diante da certeza da morte. Diante dos danos do pecado. Nós temos que contar com o Cristo, que é capaz de vencer o pecado e vencer a morte. Nós lemos um texto de 1 Coríntios, capítulo 15. É um capítulo especial que Paulo escreve, falando da grandeza, do poder
e da eficácia e do resultado da ressurreição de Cristo. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 55, Paulo vai fazer uma pergunta assim, uma pergunta direto para a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Sabendo que a morte foi travada, a morte foi vencida pela ressurreição de Cristo, que ressurgiu, deu a vida por nós, verteu o sangue que nos purifica de todo pecado, pagou o preço da nossa condenação e do nosso pecado naquela cruz, mas Deus, o Pai, o trouxe dentre os mortos. E o túmulo está vazio, e a pedra removida, quando as mulheres vão visitar o túmulo, elas encontram a pedra removida, os lençóis de linho que o envolveram ali, mas Jesus não está ali. E elas se deparam com o próprio Cristo, com anjos, mas com o próprio Cristo dizendo, vai dizer aos meus discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, que o Redentor está vivo, como vos anunciara. Eu vou morrer, eu vou descer o Hades, mas no terceiro dia eu hei de ressurgir dentre os mortos. No domingo pela manhã, Jesus ressurgiu dentre os mortos. Um domingo como o de hoje. Celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição. O salário do pecado é a morte, mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus, Efésios 2, é vida eterna, vida sem fim. O pecado e os meus erros e as minhas transgressões e a minha iniquidade trazem sofrimento e dor, trazem a certeza da morte. A graça de Deus em Cristo, a certeza da vida, a certeza da ressurreição. O Rei soberano, o Senhor sobre tudo, sobre todos, aquele que tem poder sobre todas as coisas, já venceu o pecado na cruz e agora vence a morte com a ressurreição. O nosso Redentor está vivo, ele foi visto por alguns discípulos a caminho de Emaús, ele mesmo se revelou a eles, no partir do pão. Enquanto lhes falava, ardia-lhes o coração, porque eles estavam diante do Cristo ressurreto. Depois diz o texto bíblico também em Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, que nós não lemos, de que de uma só vez Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E Paulo chega a dizer assim, alguns já partiram, já estão com o Senhor no porvir, na eternidade, mas muitos deles ainda se encontram entre nós. E podem testemunhar, testificar, de que contemplaram o Cristo ressurreto. Então a ressurreição de Cristo é uma grande verdade. E o texto que nós lemos na abertura diz, se ela não fosse verdade, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, vã seria a existência da igreja. Se ela não fosse verdade, nós seríamos os seres humanos mais tristes de toda a história, porque ficaríamos decepcionados ao saber que a nossa vida se resume a essa vida aqui. Porque essa vida aqui, meu querido, é esse sofrimento, é essa luta, é essa dor que você passa todo dia. É essa preocupação que você enfrenta. Quando não é com as finanças, é com a saúde. Quando não é com a saúde, é com a família. E quando não é com a família, é com o trabalho. E quando não é com o trabalho, é com a sua pecaminosidade, com o seu pecado. Com a iniquidade do seu coração. E quando não é com a sua vida, é com a vida de alguém que está muito próximo de você. E quando não é você sofrendo por causa das coisas da sua vida, da sua história, é por causa do reino de Deus e do nome de Cristo. Porque também a igreja padece muitas coisas pelo nome de Cristo, e importa que a igreja creia e saiba que nós não podemos ser apenas abençoados pela salvação e pela graça da salvação na nossa vida, mas que também importa cada um de nós sofrer por causa do Evangelho. E a nossa vida aqui, ela passa, diz o texto bíblico de Salmo 90, muito rapidamente, nós voamos, é um conto ligeiro, é um piscar de olhos. Mas um conto ligeiro, um piscar de olhos, alguns têm chegado a 100, outros têm ido a mais de 100. O que é 100 anos, querido, comparado à eternidade? Um piscar de olhos. Um conto ligeiro. Se você viver 100, 102, 115, graças a Deus, louvado seja Deus. Espero que você viva bem, viva glorificando ao Senhor. Mas o que de fato importa para Deus não é o tempo da nossa vida aqui, é como vivemos.
Se vivemos para glorificar o seu nome, se vivemos como aqueles que entendem a sua mensagem, a uma vida eterna, melhor, que não se compara com essa aqui, cujos sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que está por vir, porque ele foi preparar lugar para que onde ele esteja, estejamos nós. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eternamente não. Ele vai até o túmulo de Lázaro. Ele chora, porque ele chora em razão de perceber as dores, as lutas, as aflições que o pecado traz ao ser humano. E o salário do pecado traz a morte. Quem vive o luto aqui, todos nós já vivemos, sabe o quanto é difícil atravessar o vale da sombra da morte. Quanto é doloroso perder alguém que se ama, que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa história, que manifestou cuidado, que trouxe sorriso para os nossos lábios, que nos deu boa companhia, que de alguma forma guardamos no nosso álbum de boas memórias. Todo mundo padeceu a dor da morte aqui, a dor do luto, o salário do pecado. É um castigo grandioso. Quando Deus disse que haveria nos atingir com a morte, o dia que a aliança fosse quebrada, Ele pensou em algo que nós jamais haveríamos de esquecer. Cada momento que passamos pelo luto, passamos pela dor, que traz para nós e que faz saltar diante dos nossos olhos a certeza das nossas limitações e o quanto a nossa vida é passageira, o quanto ela é frágil, o quanto ela se tornou frágil por causa do pecado que praticamos. Por isso ele veio dos céus. Por isso ele, sendo Deus, habitou a terra. Por isso, tendo soberania sobre todas as coisas, sendo soberano sobre todo o tempo, ele esvaziou de si mesmo e, assumindo forma humana, veio padecer por causa do nosso pecado, da nossa luta, da nossa dor. Quando ele contempla a dor do sofrimento de Marta e Maria, quando ele percebe que muitos amigos vieram de Jerusalém para plantear com elas e estão agora se dirigindo ao túmulo e chorando, diz o texto bíblico que ele se comove no espírito e chora. Ele contempla a sua dor. Ele chora também por você, pela sua luta. Ele tem compaixão daquilo que você enfrenta, que a sua família enfrenta, que o seu país enfrenta, da dor que vai na sua alma, da lágrima que corre no seu rosto. Ele se importa, por isso que ele veio morrer na cruz em seu lugar, no meu lugar, porque ele sabia que nós não podíamos com o nosso pecado, nós não podíamos com a morte. E ele veio então ser o salvador daquele que nele crê. Ele veio produzir vida para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, no versículo 1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida por meio de Cristo Jesus, seu Filho. Soberano Rei que vem à terra e que vem para dar a sua vida, para que os danos do pecado, para que o salário do pecado, que é a morte, não mais nos atinja, para que possamos nos ver livres de todo dano, de todo sofrimento, porque lá no novo céu, na nova terra, para onde Ele vai nos levar, não há choro nem ranger de dente, não há tristeza, não há pecado, não há morte, porque o soberano Rei venceu o pecado e venceu a morte. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e diante do túmulo ele diz, removei a pedra, e eles vão alertá-lo, Senhor, é de 4 dias, já cheira mal, mas eles vão obedecer, e até a pedra vai ser removida da porta do sepulcro, e ele vai dizer, Lázaro, sai para fora. Antes ele faz uma oração, clamando pela glória do Pai, sabendo que é para a glória do Pai, ele ordena e Lázaro vem envolto nas suas faixas, e ele vai dizer, desatai-o, deixai-o ir. E aquele que estava morto, reviveu, como um sinal para mim e para você, de que em Cristo nós podemos vencer o pecado. De Cristo nós recebemos o cuidado que precisamos, o cuidado que nós não podemos ter por nós mesmos, mas que com grande amor Ele tem dado a todo aquele que crê.
Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês isso? Essa é a sua fé. Essa é a sua confiança. É assim que você conhece Jesus, é assim que você o reconhece como Salvador, que pode perdoar pecados, que pode livrar da morte, que prepara uma eternidade do porvir, em gozo, em paz perene, para todos sempre, porque Ele é Rei dos Reis para sempre. Minha oração, meu desejo é que Deus te auxilie, te socorra, atenda a sua prece, o seu clamor, diante do sofrimento, das lutas que o pecado tem trazido à sua vida, à sua história. Atitudes suas ou atitude de alguém, não importa, que venha de Deus o cuidado que nós precisamos, junto à família, junto ao trabalho, junto à nação, no conduzir da nossa vida, no serviço que prestamos ao seu reino e à igreja, no testemunho que damos, nas lutas que enfrentamos, nos inimigos que buscamos vencer. Mas o meu desejo, a minha oração, meu querido, é que você tenha essa fé, que é capaz de transformar o morto em vivo, que é capaz de eliminar os danos do pecado, que é capaz de reservar a vida eterna, vida de paz, vida com Deus. Nós vamos orar se você tem sido atingido, se você tem passado por um tempo de sofrimento, em razão de pecados que pratica, ou que alguém pratica e você está sendo aí atingido também, é o momento de você orar, rogar, Senhor, tem misericórdia de mim e ajuda. Na fragilidade do meu viver, da minha história, na pouca capacidade do agir da minha mão. Traga a providência do Senhor, o amor do Senhor, a compaixão, a misericórdia do Senhor, que me sustenta, que me ajuda, que me mantém vivo, para glorificar o teu nome. E me dê essa certeza, de que se o Senhor me chamar agora, se os meus olhos se fecharem aqui nessa terra, se o conto ligeiro da minha vida, da minha história se findar, agora ou daqui a alguns anos, que eu tenha a certeza de que eu vou abrir os meus olhos diante da tua presença, para viver a eternidade que o Senhor reserva àqueles que em ti confiam. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar. Depois seremos despedidos aqui com uma bênção, mas quem vai nos despedir de verdade é o coral, com a participação das crianças, né? Estão aqui abrilhantando também esse encontro. Mas eu quero expressar mais uma vez a minha gratidão pela sua vida e a minha certeza de que Deus é aquele que ouve a nossa prece, que estende para nós as suas mãos, que se importa com o nosso viver e o nosso sofrer. E é por isso que nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça nos danos do pecado, no salário do pecado que é a morte, mas receba de Deus a vida eterna. Pai glorioso, santo e poderoso Deus, nós estamos na tua presença e sabemos que somos muito pequenos diante da tua grandeza. Quem somos nós? O que é a nossa história? Mas o Senhor é aquele que nos vê, que nos conhece, que nos chama pelo nome, que é capaz de medir, ó Pai, o tamanho da nossa dor, da nossa aflição, que pode responder a nossa prece. Quem sabe, ó Pai, o toque das nossas mãos, para trazer sobre nós a tua bênção e a tua graça. Temos a alegria, ó Pai, de participar deste encontro e de saber que o Senhor está no nosso meio e ao agir livre do teu Espírito para levar a cada coração a palavra que tu tens. Mas queremos, ó Pai, que esses corações se coloquem com confiança diante de ti, para clamar diante das suas lutas, diante dos seus desafios, diante dos problemas que têm enfrentado, quer seja no trabalho ou nas finanças, na saúde, na família, no país. Pai querido, que sejam ouvidas essas preces, esse clamor, e que as janelas do céu sejam abertas pela tua mão, de maneira, Senhor Deus, que sejam derramadas toda sorte de bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Nós reconhecemos que não podemos, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, por isso clamamos diante da tua presença, tem misericórdia de nós e ajuda.
cuida da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos, netos, bisnetos, da família querida que é a família de fé, da igreja, do amigo. Ó Pai, não só por lutas que enfrentamos, mas por sonhos e projetos que temos. Algo que queremos alcançar, queremos realizar, e que é necessário bastante trabalho, bastante empenho, e que sempre vai pedir de nós transpor alguns obstáculos, quem sabe alguns impossíveis de serem transpostos só por nós, se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não se colocar ao nosso lado, o que será de nós? Então, se alguém confia um sonho, um projeto, que tenham da provisão do Senhor, que supre todas as coisas, do estender da tua mão. E ao passarmos pelo vale da sombra da morte, pelo luto, pela dor, pelo sofrimento por causa do pecado, que o Senhor, na sua muita misericórdia, nos assista. Que o Senhor promova essa vida que vence a morte. E o purificar desse pecado no sangue eficaz de Cristo que por nós foi derramado na cruz. Que ninguém saia daqui, ó Pai, sem ter essa convicção que o Senhor exigiu de Marta e Maria. Crês isso? Que eu sou a ressurreição e a vida? Que eu promovo vida para aquele que está morto, que eu posso perdoar pecado do pecador, que eu posso livrar do fim trágico de morte eterna, de danos eternos do pecado na sua vida, na sua história. Que eu posso transformar o deserto da vida no manancial. E o choro da noite numa manhã de alegria, e a tempestade do viver num dia de amanhecer de bonança. Que o nosso coração esteja firmado no Senhor. Que do Senhor venha, ó Pai, a vitória sobre a morte para nós, a vitória sobre o pecado, e o cuidado que a boa mão do Senhor pode trazer a cada dia do nosso viver, para que vivamos com a nossa confiança depositada em Ti, com a nossa esperança firmada no Senhor nosso Deus. Oramos, gratos, por toda a Tua palavra trazida pelo coral, por tudo aquilo que o Senhor fez e vai fazer a partir deste encontro na nossa vida, na vida de quem está em casa também, na certeza, ó Pai, de que o Senhor é aquele que nos ajuda. Oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça grandiosa de Deus, que a companhia amável de Cristo, que a ação poderosa do Espírito Santo do Senhor, os acompanhe, os abençoe, bem como a todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Assentados, queridos, vamos ser edificados com o último cântico aqui pelo coral, nossa gratidão a Deus pela sua vida, nosso desejo de uma semana de paz, de bons resultados, de respostas abençoadoras do Senhor ao seu viver e à sua prece. Obrigado pela companhia.